Pessoal, então nós vamos dar continuidade ao curso de Física Básica 2, continuando falando sobre oscilações. Na aula passada nós resolvimos a equação do oscilador harmônico, chegamos a uma solução cossenoidal com uma fase, né, onde a solução geral resultou aqui numa fase inicial. Então para interpretar essa fase, nós pegamos aqui o x de t e o x de t mais um período, né, e comparando o resultado, a gente viu que esse φ, que é a diferença de fase, né, ele vai ser igual a ômega vezes o período, de modo que ômega vezes o período é 2π e o período é 2π sobre ômega. Invertendo, você vai ter ômega sobre 2π sobre t, né? Ômega igual a 2π sobre t, onde a unidade disso vai ser uma unidade de ângulo por tempo, ou seja, isso aqui está relacionado a uma velocidade angular. Então tem uma analogia que pode ser feita, né, considerando o movimento oscilatório relacionado ao movimento circular. E aí a gente vai ter esse ângulo aparecendo, né, de Δθ sobre ΔT, onde no limite, né, ômega vai ser o limite de Δθ sobre ΔT, que vai ser dθ dt. Então essas relações todas elas resgatam um conhecimento que nós já adquirimos do movimento rotacional, certo? E a gente vai ver por que tem essa analogia do movimento rotacional com o movimento oscilatório. Então, para fazer essa analogia, a gente vai imaginar novamente o bloco oscilando de uma posição máxima até uma posição negativa, x máximo e menos x máximo, em torno de uma posição x igual a zero. Então, x é positivo para o lado de cá, né? E negativo a partir do zero para o lado esquerdo. Então, se nós imaginarmos que esse bloco ele pode ser representado por um ponto, uma partícula pontual, onde essa partícula oscila, né, entre esses pontos. Você pode imaginar que para cada posição do bloco, você pode ter uma posição equivalente de uma projeção, né, que acompanha o bloco. Então, quando o bloco estiver nessa posição, esse ponto vai estar nessa posição. Quando o bloco estiver aqui, o ponto vai estar aqui. Quando o bloco estiver central, o ponto vai estar nesse ponto P', vai estar nessa posição. E aí, então, se você continuar essa linha de raciocínio, você vai perceber que esse ponto P' vai estar oscilando, fazendo um movimento circular, acompanhando a posição do ponto P, certo? Então, quando o ponto P estiver aqui, esse ponto P' vai estar chegado nessa posição. Quando o bloco estiver retornando, o ponto P' vai estar no terceiro quadrante. E aí, quando o bloco estiver na posição 0, o ponto P' vai estar nessa posição e depois o bloco retorna para essa posição, o ponto P retorna e o ponto P' vai estar no quarto quadrante, também vai voltar para essa posição. Então, quando o bloco fizer um caminho de ida e volta, o ponto P' vai acompanhar ele dando uma volta completa. E como não é difícil de mostrar, né, devido à posição x do ponto ser representado por uma função harmônica, não é difícil você demonstrar que esse movimento é um movimento uniforme, ou seja, um movimento circular uniforme. Então, essa interpretação é completamente consistente com a solução que nós obtivemos, né, no vídeo anterior, onde a posição do bloco pode ser representada por um x máximo, né, e cosseno de ômega t mais φ. Onde o x máximo nessa interpretação do movimento circular vai ser o raio da trajetória da partícula que está girando, né, e a projeção do x máximo no eixo x vai dar a posição do bloco, ou seja, x máximo cosseno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, vai fornecer o x de t, que é esse outro vetor aqui, certo? Então, θ é chamado de fase, que seria ômega-t mais φ, certo? E você poderia, por exemplo, interpretar o φ como a fase inicial do movimento. Se você começar a contar o tempo a partir do x máximo dessa posição, o θ é igual a zero.
não há fase inicial, não há uma posição angular inicial. Mas se você começa a contar o t a partir desse ponto, então o bloco já sai de uma certa posição que não é a origem máxima, né? Então essa posição aqui é chamada de φ. E nesse caso eu vou ter, a partir de φ, eu vou começar a contar o espaço angular que vai ser medido em função do tempo como ômega-t. Da mesma maneira que o espaço linear é a velocidade vezes o tempo, né? O espaço angular vai ser medido com uma velocidade angular vezes o tempo, como nós vimos, como vocês viram lá no movimento circular. Então, desse modo, a fase, que seria o θ, nessa posição, ou seja, quando o bloco estiver na posição definida por esse vetor verde, a função, né, a função x de t, ela vai ser x máximo cosseno de θ, onde θ vai ser esse ângulo, que é ômega-t, mais φ. Certo? Então, esse ômega-t mais φ. Isso é válido para toda a posição ao longo da trajetória. Qualquer posição que você tenha aí, mesmo que seja no segundo, terceiro ou no quarto quadrante. Desse modo, a analogia com o movimento circular é completa, porque você pode ter, por exemplo, relacionar essa velocidade tangencial aqui com a velocidade do bloco, que seria o v de t, certo? Então, a velocidade tangencial do ponto P' seria ômega vezes o raio, né? O raio da trajetória, que nem você aprendeu lá no movimento circular uniforme. E também esse ponto P' vai estar associado a uma aceleração centrípeta, que vai ser dado por ômega ao quadrado x máximo, ou seja, ômega ao quadrado vezes o raio. No entanto, essa aceleração centrípeta do ponto P' associado é constante, porque o movimento circular é constante. Mas a aceleração do bloco não é constante. Nós vamos ver daqui a pouco que a aceleração do bloco é uma função harmônica, assim como a velocidade do bloco também é uma função harmônica, ou seja, ela varia com seno ou cosseno. E diferente da velocidade tangencial do ponto P', que é constante, né? Porque isso aqui se trata de um movimento circular uniforme. No entanto, essa velocidade constante, x, aliás, ômega-x máximo, ela vai se confundir com a velocidade máxima do bloco, o que vai ser nesse ponto central aqui. Tá? Da mesma maneira como a aceleração centrípeta do ponto P', que é ômega ao quadrado x máximo, vai se confundir com a aceleração máxima do bloco, que vai ser alcançada nos extremos, aqui, nesse ponto e nesse ponto. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas antes vamos só ver como é que se comporta a velocidade do ponto de vista fenomenológico. Então, o bloco vai sair desse ponto com velocidade 0, ele vai ser acelerado com velocidade negativa, porque x é positivo, né? Ele está indo para o outro lado, então a velocidade para esse lado aqui é negativa, né? E então, quando chegar nessa posição aqui, a velocidade é máxima, depois o bloco continua indo com velocidade negativa, porém ele vai desacelerar. Então a velocidade a partir daqui vai começar a diminuir. E quando chega nesse ponto, a velocidade zera para o bloco poder voltar, certo? Então, se eu fosse procurar uma função harmônica que representasse isso, eu ia procurar uma função que se comportasse com o tempo. Imagina a velocidade com o tempo da seguinte maneira. Eu sei que, antes disso, né, eu sei que a posição com o tempo é uma função cossenoidal. Vamos imaginar que a fase inicial é 0 e o bloco sai da posição x máximo. Então, se eu dividir o período do movimento em 4, né, onde aqui eu tenho t sobre 2, t sobre 4 e 3 meios de t, então o bloco ele vai sair dessa posição máxima, ele vai para uma posição mínima, que seria indicado por esse ponto. Aliás, desculpa, ele vai para uma posição 0, que seria esse ponto aqui. E depois ele vai para uma posição mínima, que seria
ponto menos x, né? Menos x máximo. E aí ele retorna indo para a posição 0 de novo. E depois para a posição x máximo de novo. Tá? Seria novamente essa posição. Então isso é uma função cossenoidal, né? A velocidade ela vai se comportar inversamente, né? Porque nesse ponto máximo aqui a velocidade é nula, o bloco vai sair com velocidade 0. E ele vai alcançar a velocidade máxima nesse ponto negativa. Tá? No ponto x igual a 0, a velocidade é máxima e negativa. Então, se eu representar de vermelho a velocidade nesse gráfico, eu vou ter ela nesse ponto 0, vai ser negativa. A velocidade vai sair de 0, vai começar a virar negativa até a posição x igual a 0. Depois, ela volta a aumentar. A partir dessa posição, ela vai começar a aumentar em módulo. Ela é máxima nesse ponto, né? Ela vai começar a diminuir em módulo até alcançar esse ponto onde ela vai zerar. Então, o módulo da velocidade diminui, mas ela continua sendo negativa e zera nesse ponto. Depois, a velocidade vai aumentar para esse sentido, né, positiva, ela sai de 0 e vai aumentando em módulo até alcançar novamente o ponto 0. Então, ela vai aumentando em módulo até alcançar o x igual a 0 mais velocidade máxima. E depois ela vai diminuir em módulo para poder chegar novamente, né, a zerar na origem. Então, fazendo essa análise, nós percebemos que a velocidade ela tem que ser representada por uma função seno, negativo, na verdade, né, um seno negativo.